Salve, salve, queridos alunos. Seja bem-vindo ao canal do Estudo da Física com o professor Jojo. Essa é mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos fazer a resolução da lista 3 de ondas, que foi passada para os meus alunos em sala de aula do segundo ano do ensino médio. Então, bora lá. O primeiro exercício é do ITA. Ele fala o seguinte: a faixa de emissão de rádio em frequência modulada no Brasil vai de aproximadamente 88 MHz a 108 MHz. A razão entre o maior e o menor comprimento de onda dessa faixa é... Bom, aí tem as alternativas, né? Letra A, 1.2, letra B, 15, letra C, 0.63, letra D, 0.81, letra E, impossível, não sendo dada a velocidade de propagação da onda. Bom, vamos analisar a resposta aqui, pessoal. Como ele quer a razão, né? A pergunta do exercício é a razão do maior comprimento de onda pela razão do menor comprimento de onda. Então eu estou fazendo uma divisão de um número grande por um número um pouco menor que esse ou muito menor. Então a resposta ela sempre vai dar um número maior do que 1. Por exemplo, 10 dividido por 8, entendeu? Ou 10 dividido por 5, sempre vai dar um número maior do que 1, tá? Então, a letra C e a letra D está errado. Bom, mesmo que o enunciado não tenha dado para você a velocidade da luz, a gente sabe que ondas de rádio, certo? Elas são ondas eletromagnéticas. E toda onda eletromagnética, ela tem velocidade de onda igual à velocidade da luz, tanto no vácuo como no ar. Essa velocidade tem um valor de 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, mesmo que ele não tenha dado o enunciado, como esse valor de velocidade das ondas eletromagnéticas é constante, então é obrigação do aluno saber esse valor, então ele não precisa dar essa informação no problema. Então você vai conseguir fazer essa conta ele dando essa velocidade ou não, tudo bem? Porque a velocidade é uma constante. Então ficamos entre a A e a B. Veja que só de você pensar um pouquinho no exercício, você já consegue ter uma limitação boa de respostas, né? Então até para chutar a resposta seria mais fácil, que não é o nosso caso, porque nós vamos resolver a conta para chegar no resultado. Aqui cabe uma interpretação aqui muito interessante, tá? Bom, a frequência dessa onda eletromagnética, ela tem que ser maior ou igual, né, a 88 MHz e menor ou igual a 108 MHz. Neste caso aqui, pessoal, presta atenção numa coisa. Como a velocidade da luz ela é constante, tá? E eu calculo a velocidade de uma onda através da fórmula V igual λF. Então, como esse valor aqui ele é constante, ele nunca vai mudar, então eu estou dizendo para você que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, significa que se a frequência ela é grande, o comprimento de onda é pequeno. E que se o comprimento de onda é grande, então a frequência ela é pequena. Então, nesse caso aqui, nesse intervalo de frequência das ondas de rádio no Brasil, da frequência modulada, quando eu tenho essa frequência aqui, que ela é grande, ela representa para mim o meu comprimento de onda pequeno. Porque frequência grande, comprimento de onda pequeno. Já essa frequência aqui de 88 MHz, ela é pequena, então o meu comprimento de onda ela é grande. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso achar o comprimento de onda dessa onda eletromagnética correspondente à frequência de 88 Hz, depois achar o comprimento de onda correspondente à frequência de 108 MHz e dividir uma pela outra para achar a resposta. Tudo bem? Bom, então vamos achar o comprimento de onda, que é o comprimento de onda maior, tá? Para mim achar esse comprimento de onda, usamos a fórmula. Velocidade da onda é comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, igual ao comprimento de onda maior, vezes a frequência, que vai ser
88 megahertz, tudo bem? Então, o nosso comprimento de onda grande vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 88 megahertz. Então, deixa essa equação 1 aqui, tudo bem? Vamos fazer agora o comprimento de onda do menor, para achar ele, tá? Então, velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência, que vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? E aí aqui cabe uma observação. A velocidade da onda pode ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo ou pode ser 3 vezes 10 à quinta quilômetro por segundo. Eu posso escolher qualquer uma delas para me calcular, desde que eu sempre uso o valor que eu escolhi. Então, como eu comecei a conta achando o comprimento de onda grande e eu coloquei a velocidade da luz como sendo em metros por segundo, eu vou ter que usar sempre essa informação, metros por segundo. Eu não posso agora trocar para quilômetros por segundo, tudo bem? Continuando então, comprimento de onda pequeno vezes a frequência, que vai ser 108 megahertz. Então, comprimento de onda pequeno vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 108 megahertz, que eu vou chamar de equação 2, tá? Bom, agora que eu sei os comprimentos de onda grande e o comprimento de onda pequeno, menor, é só fazer o que o exercício pede. Então, comprimento de onda grande dividido pelo comprimento de onda pequena. Então, pela primeira equação e pela segunda equação, eu sei que o comprimento de onda grande vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 88 megahertz. E o pequeno vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 108 megahertz. Como isso é uma divisão de fração, você vai repetir a primeira, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 88 megahertz. E vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é 108 megahertz, dividido por 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, veja, eu vou cancelar 3 vezes 10 à oitava com 3 vezes 10 à oitava, porque são iguais, tá? E vou cancelar o megahertz com megahertz. Então, o que sobrou aqui? Que o meu comprimento de onda grande dividido pelo meu comprimento de onda pequena vai ser 108 dividido por 88. Isso vai ser 1,22 aproximadamente, tá? Então, pela minha resposta aqui, a única alternativa que caberia para ela seria a letra A, tá? Letra A, nossa resposta, exercício correto, tá? No segundo exercício, Edauel fala o seguinte: uma onda periódica transversal se propaga numa mola onde cada ponto executa uma oscilação completa a cada 20 segundos. Sabendo-se que a distância entre duas cristas consecutivas é de 30 centímetros, pode-se concluir que a velocidade de propagação dessa onda é em metros por segundo igual a letra A 0,15, B 0,60, C 1,5, D 3 e E 6. Bom, como eu quero achar a velocidade da onda, mas eu quero em metros por segundo, eu preciso usar a fórmula que eu tenho para calcular ela, ou seja, ou vai ser V lambda F, ou vai ser V lambda período. Nesse caso, eu preciso das informações do comprimento de onda, só que em metros, da frequência ou do período. Conforme as informações que eu tenho, eu escolho qual fórmula eu vou estar usando. Então, vamos voltar para o enunciado. O enunciado fala que cada ponto executa uma oscilação completa. Isso é o que nós chamamos de ciclo da onda. E esse ciclo, ele demora 20 segundos. Então, por definição, período é o tempo que a onda demora a fazer um ciclo. Então, eu tenho o período, tá? Então, período vale 0,20 segundos.
Perfeito. Se eu tenho período, pessoal, eu não vou usar mais a velocidade que tem a frequência, eu vou usar a velocidade que tem período. Mas eu preciso achar o comprimento de onda ainda. Então ele fala, ó, a distância entre duas cristas consecutivas é 30 centímetros. Então, isso é o nosso comprimento de onda, 30 centímetros. Por quê? Quando você pega duas cristas de onda consecutivas, isso daqui corresponde a um ciclo. E um ciclo, quando você pega a distância, é exatamente a definição do comprimento de onda, que o comprimento de onda é a distância que a onda percorre durante um ciclo completo. Então, perfeito. Mas eu preciso transformar centímetros para metro. Então, usando a tabela, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu vou pegar o zero do centímetro, coloco o 3 à frente e ponho a vírgula no metro, que dá 0,30. Então, 30 centímetros é 0,30 metros. Então, eu vou usar essa informação e essa informação para achar a velocidade. Então, a velocidade da onda é comprimento de onda pelo período, que é 0,30 metros, dividido por 0,20 segundos. Fazendo essa divisão, isso dá 1,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da onda, alternativa letra C. Uma onda tem velocidade igual a 24 centímetros por segundo. Então, essa é a velocidade dela. Perfeito. Determine a amplitude da onda. Letra B, o comprimento da onda. Letra C, a frequência da onda. E letra D, o período da onda. Então, veja só. Amplitude nada mais é do que a distância do meio da onda até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo. Então, esse é o meio da onda, ó. Tá? Esse é o meio da onda. Ele que reparte a onda exatamente no meio, tá ok? Então, desse ponto até o ponto mais alto, eu tenho 2 quadrinhos. E cada quadrinho vale 1 centímetro. Então, 1 mais 1, 2 centímetros. Então, a amplitude, 2 centímetros, tá? Na letra B, ele quer o comprimento da onda. Bom, o comprimento da onda é a distância entre duas cristas da onda, por exemplo, ou 2 vales da onda. Então, se eu pegar essa distância aqui, ó, daqui até aqui, é o comprimento de onda. E aí eu tenho, ó, 1 quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos, 4, 5, 6, 7, 8 quadrinhos. Cada quadrinho vale 1 centímetro. Então, 8 vezes 1, comprimento da onda, 8 centímetros, tá ok? Agora, para mim calcular a letra C, como ele quer a frequência dessa onda, eu vou usar na fórmula da velocidade da onda que tem a frequência. Então, velocidade, comprimento da onda vezes a frequência. Velocidade é 24 centímetros por segundo. É igual ao comprimento da 8, que é 8 centímetros, vezes a frequência. Então, vai ser 24 centímetros por segundo, dividido por 8 centímetros. Corta centímetro com centímetro. 24 dividido por 8 dá 3, vezes 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo, pessoal, é o hertz, tá? Então, a minha frequência é igual a 3 hertz. Então, letra C tá ok também, tá? Agora, para mim calcular a letra D, ele quer o período. E eu tenho que lembrar que o período, ele é o inverso da frequência. Então, como a frequência vale 3, então o período é 1/3 de segundo. Tá aí. Letra D resolvida. O quarto exercício, ó. Calcule o comprimento da onda de uma onda cuja frequência é 6 Hz e se propaga com velocidade de 3 metros por segundo. Bom, então tá. O que eu tenho de informações aqui? Eu tenho a frequência, que é 6 Hz, que é 6 sobre 1 segundo, e a velocidade, que é 3 metros por segundo. Eu quero saber o comprimento da onda. Então, a velocidade é lambda vezes a frequência. Velocidade é 3 metros por segundo. O comprimento da onda e a frequência é 6 vezes 1 sobre segundo. Corta segundo com segundo. 6 vezes 1 é 6, passa dividindo. Então, vai ser 3 dividido por 6 metros. Ou seja, meio metro é o comprimento da onda. Tá? Questão 5. Qual é a frequência de uma onda que se propaga em um líquido com velocidade de módulo de 10 centímetros por segundo, sabendo que seu comprimento da onda é 2 centímetros? Então, olha lá. A velocidade
é 10 centímetros por segundo. E o seu comprimento de onda é 2 centímetros. E eu quero saber a frequência. Então, velocidade é λf, né? Velocidade é 10 centímetros por segundo. Comprimento é 2 centímetros vezes a frequência. O 2 centímetros, multiplicando, passa dividindo. Frequência, 10 centímetros por segundo dividido por 2 centímetros. Corta centímetro com centímetro. Vai ficar 5 vezes 1 sobre segundo. Então, vai ficar 5 Hz. Essa é a frequência dessa onda. Super fácil também. Próximo exercício. A questão 6. Olha lá. Uma onda produzida numa corda se propaga com frequência de 25 Hz. O gráfico a seguir representa a corda num dado instante. Tudo bem? Então, tem o gráfico, tá? E ele vai dizer assim: considere a situação apresentada e os dados do gráfico para analisar as afirmações que seguem. Então, a primeira afirmação, ela fala assim: a amplitude da onda estabelecida da corda é 6 centímetros. Bom, amplitude, né, pessoal, é a distância do meio da onda ao ponto mais alto. Vale 3. Ele falou que era 6, né? Então tá errado. Falso o primeiro item. Segundo item, a velocidade de propagação da corda é de 5 metros por segundo? Bom, tem que calcular, tá? Então, ó, velocidade é igual a λf. A velocidade é o que você quer achar. O comprimento de onda é a distância de um ciclo completo. E um ciclo completo, pessoal, é um morro inteiro mais um buraco inteiro. Ou seja, ele sai do 0 até o 20. Então, é 20, tá? Centímetros vezes a frequência, que é 25 Hz. Só tem um problema. Como ele quer a resposta em metros por segundo, eu não posso trabalhar em centímetro. Então, eu vou pegar metro, decímetro e centímetro. Coloco o 0 do centímetro, 2 à frente. Coloco o 0 do metro e a vírgula. Então, isso aqui vai ficar 0,20 metro vezes 25, 1 sobre segundo. Então, a velocidade vai ser 0,20 vezes 25, dá 5, vezes 1 dá 5 metros por segundo. Então, esse item ele é verdadeiro. O terceiro item, a onda se estabeleceu na corda é tipo transversal? Sim, né, pessoal? Toda onda em uma corda é transversal. O que quer dizer transversalmente? Quer dizer que ela vai vibrar, tá? Ela vai vibrar para cima e para baixo, enquanto a onda se propaga na horizontal. É só lembrar da corda do violão, né? Quando você bate na corda do violão, ou você bate para baixo, ou você bate para cima. Enquanto ela vibra para baixo e para cima, ela vai andando até o final do braço do violão, tá? Então, isso é uma onda transversal, então, verdadeira também. Agora, o último item. A onda que se estabeleceu na corda tem comprimento de onda de 10 centímetros? Não, né, pessoal? Para a gente ver o segundo item, a gente viu que o comprimento da corda é a distância de um ciclo completo, que é representado por um morro e um buraco completo, e vale 20, né? Então, se vale 20, não pode ser 10. Então, ela é falsa. Perfeito? Questão 7. A peça de uma máquina está presa a uma mola e executa um movimento harmônico simples, oscilando em uma direção horizontal. O gráfico abaixo representa a posição x da peça em função do tempo t, com a posição de equilíbrio em x igual a 0. Aí tem o gráfico dela, tá? Com base no gráfico, determine para o sistema massa-mola o período e a frequência. Bom, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Imagine que eu tenha do 0 até o ponto 2 e até o ponto menos 2, tá? Centímetros, tudo bem? E eu coloco a peça na posição de equilíbrio, ou seja, a posição de equilíbrio, a peça está aqui, no 0. Aí, essa peça, ela está presa numa máquina, tudo bem? O que essa máquina faz? Ela empurra a peça até o 2 centímetros, então ela vai até o 2. Depois, ela traz a peça de volta até o 0. Depois, ela leva a peça de volta até o 2 de novo. Depois, ela traz a peça até o 0 de novo e fechou um ciclo completo. Então, esse ciclo completo, ele começa no 0, ó, tá vendo?
vai até o 2, volta para o 0, vai até o menos 2, volta para o 0. Ciclo completo, um morro inteiro e um buraco inteiro. Nesse ciclo, qual que é o tempo que ele gastou? Ele gastou 4 segundos. Então, por definição, período é o tempo que ele demora para fazer uma oscilação completa. 4 segundos. Letra A está feita. E a letra B? Ele quer a frequência. Bom, período não é o inverso da frequência, assim como a frequência não é o inverso do período? Pois bem, então, se o período vale 4, é 1 sobre 4, que é igual a 0,25 Hz. Essa é a frequência da máquina. Então, letra A, letra B, completo. O oitavo. A figura representa uma corda tensa num determinado instante, onde se propaga uma onda com velocidade de 48 centímetros por segundo. Tá? Determine para essa onda a amplitude, o comprimento da onda, a frequência e o período. A amplitude, primeiro eu vou determinar onde é o meio da onda. O meio da onda é aqui, ó. Então, esse é o meio da onda. Tá? Amplitude é a distância do meio da onda ao ponto mais alto. E eu tenho, de novo, 2 quadrinhos. Só que cada quadrinho agora vale 2 centímetros. Então, a amplitude da onda seria 2 vezes 2, que é 4 centímetros. Perfeito. Comprimento da onda é a distância de um morro inteiro. Então, tá aqui o morro, ó. Morro e buraco. Então, ele começa desse ponto até esse ponto. Aí eu conto os quadrinhos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrinhos. Então, o comprimento da onda são 12 quadrinhos vezes 2, 24 centímetros. Para mim, calcular a frequência. Velocidade da onda é lambda vezes a frequência. Velocidade é 48 centímetros por segundo. O comprimento da onda é 24 centímetros. Calcula a frequência. Ó, corta centímetro com centímetro. Frequência, então, é 48 dividido por 24 vezes 1 sobre segundo. Isso é igual a 2 Hz. Tá aí. Para mim, calcular a letra D, eu quero período. Bom, como o período é o inverso da frequência, então é 1 sobre 2, ou seja, meio segundo. Tá ok? Oitavo, pronto também. O nono exercício. A figura a seguir representamos o aspecto de uma corda homogênea e não absorvedora de energia, na qual propaga-se uma onda periódica de frequência de 500 Hz. Então, a frequência dessa onda é 500 Hz. Perfeito. Determine o módulo da velocidade de propagação dessa onda. Bom, para mim calcular a velocidade, eu não consigo se eu não achar o comprimento de onda primeiro. Tá? Eu vou achar o comprimento de onda aqui no gráfico. E aí ele me deu uma informação. Ele disse que eu tenho uma distância pré-determinada, que começa daqui até aqui. Tá? Então, 12,5 centímetros, tá? Corresponde ao quê? Então, vamos olhar no gráfico, ó. Metade de um buraco. Isso é 1/4 da onda. Então, lambda sobre 4. Tudo bem? Um morro inteiro corresponde metade de um comprimento de onda. Então, mais metade do comprimento de onda. Um buraco inteiro corresponde mais outra metade do comprimento de onda. Agora eu posso calcular isso. Então, 12,5 é igual... Aqui tem um macetezinho que é legal para fazer, tá? 1/4 é 0,25 do comprimento de onda. E a metade é meio, né? Meio do comprimento de onda mais meio do comprimento de onda. Transforme em número decimal, que daí fica fácil para entender, porque a gente pode relacionar com dinheiro, por exemplo. Então, ó, 12,5 vai ser 0,25 com 0,5 dá 0,75, com meio dá 1,25 do comprimento de onda. Isso está multiplicando, passa dividindo, então o comprimento de onda é 12,5 dividido por 1,25. Isso é igual a 10 centímetros. Bom, então agora, velocidade é lambda F,
que é 10 centímetros vezes 500, 1 sobre segundo. Então, a velocidade é igual a 5.000 centímetros por segundo. Tá aí, perfeito, tá? Professor, eu não teria que dar a resposta em metro por segundo? Bom, poderia, né? Mas aí, o exercício, ele não me fala nada a respeito disso, né? Ele não pede nem em metro por segundo, nada, ele só quer velocidade. Bom, achamos a velocidade. Caso você queira transformar em metro por segundo, o que você vai fazer? Você vai dividir 500 por 100. Porque toda vez que eu quero passar de centímetro para metro, basta eu dividir por 100. Fazendo isso, isso vai dar 50 metros por segundo. Tá ok? Perfeito, né? Vamos para o próximo exercício, então. 10. Um rádio FM de São Paulo transmite ondas na frequência de 1 vezes 10 a oitava Hz. Sabendo-se que o módulo da velocidade das ondas eletromagnéticas no ar vale aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, podemos concluir que seu comprimento de onda vale quanto? Então, ó, o que ele me deu? Me deu a frequência, que é 1 vezes 10 a oitava Hz, tá? Lembra que Hz é 1 sobre segundo, então 1 vezes 10 a oitava, 1 sobre segundo. Me deu a velocidade, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e eu quero achar o comprimento de onda. Então, vamos mais uma vez a fórmula vai lamber ferida. Vai lamber ferida. Então, vai ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, igual ao comprimento de onda que eu quero determinar, vezes a frequência, que é 1 vezes 10 a oitava, 1 sobre segundo. Tudo bem? Então, vou cortar 10 a oitava com 10 a oitava, vou cortar segundo com segundo, vai ficar aqui lambda é igual a 3, tá? 3 o quê? 3 metros. Por quê? Lambda vezes 1, lambda vezes 1, lambda. E aqueles lados sobrou só 3 metros. Então, o comprimento de onda vale 3 metros. Questão 11. Os morcegos emitem ultrassons. O menor comprimento de onda produzido por um morcego é de aproximadamente 0,33 centímetros no ar. Qual é a frequência mais elevada que o morcego pode emitir, admitindo que a velocidade dessas ondas no ar tem módulo igual a 330 metros por segundo? Lembra, pessoal, ele deu uma velocidade constante. Então, quando a velocidade ela é constante, a gente diz que o comprimento da onda é inversamente proporcional à frequência. Se a frequência é grande, o comprimento é pequeno. Se o comprimento é grande, a frequência é pequena. Como ele falou para você que o menor comprimento de onda é 0,33, se eu tenho o menor comprimento de onda, eu consigo achar a maior frequência, tá? Assim, pessoal, o que eu tenho de informações? Eu tenho que o comprimento de onda vale 0,33 centímetros e a velocidade 330 metros por segundo. Eu não posso trabalhar com centímetros e metro. Eu posso trabalhar com centímetro, metro com metro. Então, eu vou transformar um deles para o outro. Ou eu transformo centímetro em metro, ou metro para centímetro. Para mim transformar metro para centímetro, é só eu multiplicar por 100. E aí isso aqui vai virar centímetros por segundo, tá? Então, 330 vezes 100 dá 33.000 centímetros por segundo. Agora, vamos lá. Velocidade da onda é o comprimento vezes a frequência, que vai dar 33.000 centímetros por segundo vezes 0,33 centímetros vezes a frequência. Corta centímetro por centímetro. Frequência igual 33.000 dividido por 0,33 vezes 1 sobre segundo. Então, pessoal, agora eu só faço fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, vai dar 33 por 33 dá 1, com 3 zeros, mais 2 daqui. Então, vai dar 100.000 Hz. Ok?
Exercício 12. Admita que a menor e a maior frequência da luz visível sejam de 4 vezes 10 a 14 Hz e 8 vezes 10 a 14 Hz, respectivamente. Calcule o intervalo de variação de comprimento da onda da luz visível no vácuo, dado o módulo da velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então ele quer que você calcule a variação de comprimento de onda da luz, ou seja, eu quero saber da onde até onde isso vai acontecer. Então eu vou calcular os dois comprimentos de onda para a menor frequência e para a maior frequência, que nem eu fiz lá no primeiro exercício do ITA, da lista. Lembra? Então olha lá. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade 3 vezes 10 a oitava. Comprimento de onda vezes 4 vezes 10 a 14. Isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Comprimento de onda, então, vai ser 3 vezes 10 a oitava dividido por 4 vezes 10 a 14. Tá ok? E aí, 3 dividido por 4, pessoal, ó. Vamos fazer a continha aqui, né? Ó, 3 dividido por 4, 0, colocamos 0 aqui, dá 7. 7 vezes 4 dá 28, sobra 2, põe um 0, dá 5, dá 20. Então, dá 0,75 vezes. Para me fazer a conta aqui de potência, você conserva a base, pega o primeiro expoente e o de baixo, quando vai para cima, troca o sinal. Então, menos 14. Isso vai dar 0,75 vezes 10 a menos 6 metros. Tá aí. Esse daqui, como eu calculei para menor frequência, eu tenho o maior comprimento de onda, tá? Agora eu vou calcular para a maior frequência. Então, V é lambda F, que é 3 vezes 10 a oitava, igual ao comprimento vezes a frequência, que é 8 vezes 10 a 14, tá? Isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Comprimento de onda é 3 vezes 10 a oitava, dividido por 8 vezes 10 a 14. E aí, 3 dividido por 8, né? Dá 0,30, que vai dar 3. 3 vezes 8 dá 24, sobra 6, coloca um 0, dá 7. Porque 7 vezes 8 dá 56, sobra 4, põe um 0, dá 5. Então, dá 0,375 vezes 10, quando tem que fazer a propriedade da potência, conserva a base e subtrai o de baixo, porque vai para cima, troca o sinal. Então, o comprimento de onda vai ser 0,375 vezes 10 a menos 6 metros. Tá? Bom, então, agora eu tenho o maior e o menor comprimento de onda. Como eu quero saber o intervalo dessa variação, ou seja, a frequência da luz, ela vai no espectro de comprimento de onda de 0,375 até 0,75, né? 10 a menos 6 metros. Tá? Esse é o intervalo. É esse pedacinho só de comprimento de onda que a gente consegue enxergar a luz visível. Tá ok? 13. Da Mackenzie. Um menino na beira de um lago observou uma rolha que flutuava na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Devido à ocorrência de ondas, esse menino estimou como sendo 3 metros a distância entre duas cristas consecutivas. Com essas observações, o menino concluiu que a velocidade de propagação dessa onda era de quanto? Então, olha só. Lembra, pessoal? Distância entre duas cristas consecutivas é comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vale 3 metros. E ele falou que a superfície da água é completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Então, ela vai subir e descer a cada 2 segundos. Então, essa oscilação aqui a cada 2 segundos é o período. O nosso período, 2 segundos. Então, a velocidade da onda é comprimento de onda dividido pelo período, que é 3 metros dividido por 2 segundos. Isso dá 1,5 metros por segundo.
Portanto, a alternativa, a letra C, novamente. Exercício 14, olha lá. Na propagação de um trem de ondas periódicas na superfície de um lago, um estudante observa que a distância entre duas cristas de ondas consecutivas é de 40 centímetros. Mais uma vez, distância entre duas cristas é comprimento de onda, que vale 40 centímetros, que quando eu transformar para metros, né, ó, metro, decímetro e centímetro, eu pego o zero do centímetro, 4,0, está 0,40 metros, perfeito? E o tempo decorrido pela passagem delas por determinado ponto é de 0,5 segundos. Então, se passa a primeira crista e 0,5 segundos passa a segunda crista, é o tempo para que duas cristas de onda passem. Isso é o ciclo, isso é período. Então, nosso período, meio segundos. Para mim calcular a velocidade, é comprimento da onda dividido pelo período, que é 0,40 metros, dividido por meio segundo. Lembra, pessoal, cada vez que você faz uma divisão por meio, na verdade você está multiplicando por 2, né? Então, frequência é 0,40 metros por segundo vezes 2, que vai dar 0,8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade, alternativa a letra D do exercício. A 15. Na figura estão representados os deslocamentos y das partículas de uma onda transversal como função de sua coordenada x em um determinado instante. A frequência da onda é de 2 Hz. Qual é o módulo de velocidade de propagação da direção em x? Tá? Bom, pessoal, para mim calcular isso, eu tenho que achar o quê? Comprimento de onda. Então, olha só, o comprimento de onda é a distância entre uma crista a outra crista consecutiva, certo? Isso é comprimento de onda. Então, comprimento de onda, ele termina no 7, mas começou no 3. Então, 7 menos 3, 4 metros é o nosso comprimento de onda. A frequência é de 2 Hz, então a velocidade vai ser comprimento de onda vezes a frequência, que vai ser 4 metros vezes 2 vezes 1 sobre segundo. 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8 metros por segundo. A nossa velocidade, portanto, a alternativa letra E. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a resolução da lista de exercícios. A lista 3, que foi passada com meus alunos em sala de aula do segundo ano do ensino médio. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu respondo assim que puder. Se você, meu aluno, já sabe, me procura na escola para tirar dúvida, caso você tenha. Não se esqueçam de estudar, tá? Esse conteúdo vai cair na prova. E quem não é meu aluno, também continue estudando para aprender tudo sobre física com o professor Jojo. Aquele abraço e até mais.